Combustíveis, produtos químicos, metais pesados. Quanto mais o mundo evolui, maior é o risco de contaminação do solo. Afinal, mais materiais são consumidos e, por consequência, descartados. Até mesmo equipamentos voltados para a saúde, como os termômetros com mercúrio ou mesmo as máquinas de raio-x, podem se transformar num foco de contaminação. Na verdade, eu tenho muito celular velho guardado porque não tem onde jogar, né? Então a gente, pra não acabar jogando em um lugar indevido, a gente deixa em casa. A pilha, geralmente eu deixo no supermercado mesmo, porque eles têm aqueles containers próprios de descarte de pilhas mesmo. Eu sei que a pilha contamina o solo e pode contaminar a água também. O mercúrio está presente nas lâmpadas, pilhas ou baterias de controles remotos, celulares, rádios, brinquedos e outros equipamentos que, com certeza, todos nós temos em casa. Os brasileiros trocam seu celular em média a cada 7 a 9 meses. Isso acaba gerando cada vez mais lixo eletroeletrônico, cerca de 100 mil toneladas por ano. Para ajudar a minimizar os impactos do lixo eletroeletrônico no meio ambiente, a USP criou em 2009 o CEDIR, Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática. Num galpão de 400 metros quadrados, trabalham funcionários e técnicos responsáveis por desmontar as quase 12 toneladas de equipamentos velhos que chegam mensalmente ao local. Como é que funciona o trabalho aqui no CEDIR? Nós recebemos coisas de informática e telecomunicação, tanto da comunidade USP como de pessoas físicas. Daí nós fazemos uma triagem para ver se podemos remanufaturar, principalmente os computadores. Se isso é possível, existe uma lista de projetos sociais que são credenciados, a gente manda. Conseguimos reciclar ao máximo. Então, o plástico vai para a indústria de plástico, a placa para a indústria de placa. E assim nós evitamos que seja alguma coisa vá para o aterro sanitário. A gente sabe que a contaminação por mercúrio no contato direto é muito grave. Como é que ela acontece, essa contaminação do solo? As pilhas, principalmente não certificadas, têm uma quantidade bem grande de mercúrio. Se ela jogar na natureza, estoura, isso vai, contamina o solo e contamina a água. Isso volta para nós um dia. As pilhas nacionais, elas têm uma quantidade muito baixa, por regulamentação já, de mercúrio. Então, teoricamente, elas não contaminam, mas elas têm um valor na reciclagem. Então, se elas forem recicladas, elas podem virar outro componente, como óxido, tinta para piso. Enquanto que essas pilhas que a gente compra, que vêm de contrabando, que são de marca não nacional, elas são feitas com outro material. E ela tem, o contaminante, ele sai muito facilmente. Você vê, essa pilha a gente acabou de receber, ela já veio da casa da pessoa estourada. Então, o mercúrio, que nesse caso tem 80 vezes mais mercúrio do que a pilha nacional, ele já vazou. Então, ele já contaminou o meio ambiente, em algum local ele deixou um rastro de mercúrio. Você contaminou e vai continuar com esse material no seu organismo por muitos e muitos anos. Então, os casos de Alzheimer, Parkinson, câncer, aumentam e as pessoas não atribuem a contaminação com metais pesados. Não se faz um exame de metais pesados quando você vai para o hospital com uma doença dessa. E tem mais um agravante aí. Além desse material ser contaminante, como é o caso do chumbo, ele é utilizado ainda e vai ser utilizado durante muitos anos na confecção de baterias, por exemplo, para os automóveis. A gente precisa de chumbo para fazer os automóveis andarem, por causa das baterias. E o Brasil não tem mais mina de chumbo. A última já fechou e a gente tem que importar o chumbo. Se a gente não reaproveitar o chumbo que a gente já tem em muitos outros componentes, que está por aí, a gente está jogando no aterro ou num lixão. Muitos são os casos de contaminação por resíduos químicos ou radioativos no Brasil. O caso do Césio 137, que aconteceu em Goiânia, em 1987, ainda está presente na memória de muitos de nós. Uma tragédia que se originou pelo contato acidental das pessoas com uma máquina de radioterapia em uma clínica abandonada. O Césio tem uma história, né, da década de 80, de um modo de lidar com substâncias em geral perigosas, né, seja substâncias químicas, radioativas, que era um retrato da sociedade naquela época, quando a população não tinha uma noção de risco como tem agora, né? E até o poder público não estava preparado para lidar com aquilo. Hoje nós temos uma situação bastante diferente, não quer dizer que problemas como aquele não possam vir a acontecer, mas a possibilidade hoje é muito menor.
Hoje o gerador de resíduos ele é obrigado a ter um plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, por exemplo, e que faz com que todo o procedimento esteja registrado e os resíduos sejam classificados conforme a sua periculosidade e tenham a destinação adequada, de maneira que ele não esteja em locais totalmente inapropriados que permitam o contato direto com a população.